Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês acerca da palavra like, que é uma palavra que tem vários significados em inglês. Eu tenho gostado muito de fazer esses vídeos no qual eu escolho uma palavra e aí eu destrincho com vocês todos os sentidos que essa palavra tem, porque inglês, pessoal, é um idioma em que a mesma palavra pode ter vários sentidos e é exatamente isso que vai acontecer com o like. Bom, primeiro de tudo, pessoal, meu nome é Juliana, eu sou professora de inglês há alguns anos. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo para o meu site. Nesse link vocês têm acesso aos meus cursos de inglês e também têm acesso a alguns conteúdos gratuitos que eu posto por lá. Caso vocês não tenham interesse em conhecer mais o meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês têm acesso a várias aulas gratuitas, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Então, sem mais delongas, pessoal, o primeiro sentido de like, eu acredito que é um dos sentidos mais conhecidos. O like funciona como verbo e significa gostar. Nesse caso, pessoal, a gente vai usar o like de duas formas. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I like to read, eu gosto de ler, ou eu poderia dizer I like reading. As duas formas são possíveis. Na primeira forma, a gente tem o like sendo seguido por um infinitivo, e na segunda forma, a gente tem o like sendo seguido por um ing. As duas formas estão corretas, vocês podem escolher qual é a forma que vocês mais gostam, tá legal? Não vai ser muito comum, pessoal, a gente usar o like de forma no gerúndio, então não é muito comum a gente dizer, por exemplo, I am liking, como a gente fala em português, eu estou gostando. Isso não é comum, tá legal? Então a gente vai dizer simplesmente I like ou I don't like. A gente também pode usar o like, pessoal, para dizer que algo é parecido com algo. Então, por exemplo, it tastes like chocolate. Parece com chocolate. Ou o gosto é parecido com chocolate. You sound like a child. Você parece uma criança. Nobody sings like Taylor Swift. Ninguém canta como a Taylor Swift. Então, aqui o like tem esse sentido de como ou tipo. Inclusive, é uma maneira bastante comum de falar e é um dos usos mais comuns do like. Agora, pessoal, a gente vai falar de algumas perguntas que a gente pode usar usando o like. Para isso, a gente vai precisar de duas coisas. Primeira coisa, a palavra what. A segunda coisa, a gente precisa do verbo to be. O verbo to be pode estar tanto no presente quanto no passado, não importa. A gente vai precisar de uma coisa e a gente vai usar a palavrinha like no final. Por exemplo, pessoal, eu posso perguntar what's the weather like? Essa pergunta vai ter o sentido de como está o clima. Uma coisa muito importante de ser dita aqui, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, a pergunta tem o sentido de como está o clima, como está o tempo. Apesar da palavra how ter esse sentido de como em inglês, quando a gente está usando o like, a gente não vai usar a palavra how, a gente vai usar a palavra what, tá legal? Então, o what aqui vai ter esse sentido de como, digamos assim. A gente também pode fazer essa pergunta usando o how, mas aí a gente teria que mudar a estrutura da pergunta. Então, ao invés de ser what's the weather like, poderia ser simplesmente how is the weather, ok? Então, se vocês quiserem usar a palavra like, provavelmente a gente vai precisar usar o what junto com o verbo to be. É muito importante que o verbo to be esteja aqui. Ou se vocês não quiserem usar a palavra like, vocês podem usar a palavra how sem o like. Poderia fazer essa pergunta com qualquer outra coisa. Então, por exemplo, what was the concert like? Como que foi o show? Aqui eu tô usando o verbo to be no passado e, portanto, a tradução que eu vou dar é uma tradução passada também. What was your work like? Como foi o seu trabalho? A gente também pode usar essa estrutura para perguntar sobre pessoas. É importante dizer, pessoal, que se a gente usa o what e o like para fazer uma pergunta sobre alguém, a gente quer saber como é essa pessoa em termos de personalidade mesmo. Então, eu poderia dizer, por exemplo, what is your father like? Como é o seu pai? What is your friend like? What is your husband like? What is your brother like? Como eu falei para vocês anteriormente, eu quero saber como é a pessoa em termos de personalidade. Por que eu tô falando desse ponto, pessoal? Porque a gente pode ter uma outra pergunta usando o like também para saber sobre as características físicas de uma pessoa. Então vai ser um pouquinho diferente, tá legal? Para isso, para saber sobre as características físicas de uma pessoa, a gente pode adicionar a palavra look. Então, por exemplo, what does your mother look like? Aqui eu também tenho a tradução como é a sua mãe, mas aqui eu quero saber como ela é em termos de características físicas. O like junto com o verbo to be, como é, e o look like tem esse sentido de aparência física. Eu gosto muito de ensinar os alunos a falar em inglês com chunks, então é isso que a gente vai fazer agora, pessoal. Eu quero que vocês peguem como exemplo what
verbo to be, alguma coisa e like como referência, a gente vai montar várias perguntas usando essa chunk. Então eu poderia dizer: What is your city like? What is your neighborhood like? What is your country like? Agora sobre experiências, pessoal. What was the trip like? What was the party like? What was your day like? Então percebem, pessoal, aqui é como se fosse uma equação matemática. A gente está colocando os mesmos elementos, embora a gente possa estar mudando uma palavra ou outra, os mesmos elementos eles vão aparecer nos mesmos lugares. Uma coisa super importante de mencionar, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessas duas perguntas aqui. What does she like? E what is she like? Na primeira pergunta, pessoal, eu não tenho o verbo to be. Nessa pergunta, o sentido que a gente tem é do que ela gosta. Então, o like aqui está funcionando como verbo. No segundo caso, pessoal, é diferente, porque no segundo caso eu tenho o verbo to be. Então, aqui, a tradução que a gente pode atribuir é como ela é. Aqui, eu quero saber como ela é em termos de personalidade, como eu falei para vocês anteriormente, tá legal? É importante que a gente saiba como essa pergunta foi construída para que a gente dê a informação correta. Caso a gente tenha um auxiliar que não seja o verbo to be, como é o primeiro caso, a gente vai usar o like muito provavelmente como o verbo. E caso a gente tenha o verbo to be, como é o segundo caso, provavelmente aqui o sentido que a gente vai ter é como é alguma coisa ou alguma pessoa. A gente também pode usar o like, pessoal, como um filler, ou seja, como uma palavra para preencher lacunas, digamos assim. Esse é um dos usos mais comuns do like, especialmente quando a gente está falando de inglês bem formal. Então, o like ele vai ser muito parecido com o nosso tipo em português. E toda vez que vocês estiverem conversando e vocês não saberem exatamente como se expressar, vocês podem colocar a palavra like. Por exemplo, I was there yesterday and I was like really tired because I didn't have enough sleep. Então, pessoal, aqui eu estou usando a palavra like no meio do que eu falei simplesmente como uma palavra para preencher uma lacuna. Ela poderia simplesmente não estar aqui, mas eu optei por usá-la. Então, vocês podem fazer isso também. Um outro sentido de like que a gente tem, pessoal, é quando ele vem acompanhado da palavra feel. Feel like. Isso aqui tem o sentido de sentir vontade. Tem até uma música super famosa do Bruno Mars, se eu não me engano, que começa com essa frase: Today I don't feel like doing anything. Então hoje eu não sinto vontade de fazer nada. Uma coisa importante de dizer, pessoal, é que nesse caso, caso vocês queiram usar o feel like, o próximo verbo que a gente coloca aqui, ele precisa vir com esse ing. É claro, se vocês quiserem usar um verbo, existe a possibilidade da gente não usar verbo também. Então eu poderia simplesmente dizer Today I don't feel like chocolate. Por exemplo, nesse caso aqui a gente não está colocando ing porque chocolate não é um verbo, tá legal? Então, se a gente colocar um verbo, ing. Se não for um verbo, não precisa, porque não seria um verbo. A gente também pode pegar as chunks para formar algumas frases com esse feel like. For example, Today I feel like going to the gym. Today I don't feel like watching anything. Today I feel like reading something. Today I don't feel like eating meat. E assim por diante, pessoal. Pessoal, é isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês deixem o like de vocês aí. And thank you very much for watching. See you again next video.